Me salva, Pedro. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. A paz do Senhor. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma noite para a gente estar louvando, adorando o Senhor. E agora, hoje eu fiquei responsável por trazer a palavra da noite. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Jonas, capítulo 1, versículo 1. Livro de Jonas está entre os profetas menores, depois de Obadias. Quando o pastor me deu o direcionamento para trazer uma mensagem justamente sobre o livro de Jonas, eu fiquei muito feliz porque eu acho que eu posso dizer que é o meu livro favorito. A gente conhece Jonas devido àquela famosa história dele ter sido engolido, né, por um enorme peixe. Mas o livro de Jonas, apesar dele ser bem curto, ele é muito rico, irmão. Ele é extraordinário. Eu gosto tanto do livro de Jonas que, né, quando eu tiver um filho homem, eu quero botar Jonas. Já falei isso com a Amanda. O problema e o desafio é que a Amanda não quer. Então eu peço aos irmãos que me ajudem na intercessão aí, para que Deus possa quebrantar o coração e que possa conceder esse desejo. Mas amém. Vamos lá. Jonas capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade sumiu até a minha presença. Por enquanto só até aqui, a gente vai ler o restante depois, mas primeiro vamos fechar os nossos olhos e orar ao Senhor mais uma vez. E nesse momento, meu irmão, eu te incentivo e te peço que você ore ao Senhor para que Ele fale a você, para que Ele toque no seu coração. Nós estamos diante da palavra de Deus, não é palavra de homens, não é palavra humana, mas é a palavra do Senhor que nós vamos aqui falar nessa noite. Então peça, com seus olhos fechados, clame ao Senhor, peça para que Ele toque em você, para que você não somente entenda essa mensagem, mas que você também seja quebrantado por ela, e que você aplique essa mensagem na sua vida. Peça ao Senhor para que chacoalhe a sua vida com a palavra dEle. Oh Senhor Deus, nós precisamos disso. Senhor, nosso Deus, nos ajude, ó Pai. Nós te louvamos porque nós temos a oportunidade de estar nesse momento oferecendo um culto ao Senhor, e te agradecemos já por cada momento que a gente participou desse culto. E nesse momento, Senhor Deus, nos ajude a louvar o Senhor através da Tua palavra, aprendendo mais da Tua palavra, Deus, nos maravilhando com a Tua palavra, Deus, e aplicando essa palavra na nossa vida. Senhor, nos dê entendimento, tira de nós toda distração, Deus. Te peço a mim especificamente que o Senhor possa me usar como instrumento, Deus, utilizável nas mãos do Senhor nessa noite, que o Senhor coloque as palavras certas na minha boca e que o Senhor me use para trazer a bênção do Senhor na vida dos meus irmãos. Senhor, nos ajude. Tenha misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, Deus, e que nós continuemos louvando o Senhor, cultuando o Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, uma coisa que a gente faz muito, e quando eu falo a gente, digo principalmente nós homens, quando a gente está diante de uma situação, daquela situação que você não sabe se você deve usar a sua camisa mais uma vez, ou se já está na hora de colocar para lavar. Que é quando a gente pega a camisa e dá aquela famosa cafungada, né? Daquela cheirada. Não vou nem pedir os irmãos para levantar a mão para quem faz isso, porque eu sei que vocês fazem. Por quê? Porque dependendo do cheiro, a gente decide. Se a gente cheirar e fazer careta, fala, não dá. Esse cheiro aqui já passou do limite, não é verdade? Mas se a gente cheirar e falar, dá para ir, dá para usar, então a gente vai e usa. O problema é quando pessoas como eu, por exemplo, que tem rinite e outras ites da vida, você não consegue sentir muito bem o cheiro. E aí nesses casos, né, eu particularmente tenho que apelar. Antes era para minha mãe e agora minha esposa que está sofrendo com isso, coitada. E eu dou para ela, se ela fala, não, tá tudo bem, pode usar, porque ela tem um nariz mais sensível que o meu, né? Então eu confio nela. Agora você fala, não dá, então realmente não dá. Por mais que eu não sinta nada.
Mas, irmãos, quando a gente lê o livro de Jonas aqui, já nesse começo, nesse capítulo, a gente percebe que a maldade dos ninivitas chegou até o Senhor. O cheiro do pecado dos ninivitas chegou até o Senhor de uma forma que não dava mais. Deus precisava fazer alguma coisa. Deus precisava agir de uma forma drástica. Porque, infelizmente, nós vivemos num mundo em que o pecado ainda está por aí, não é verdade? O pecado ainda está espalhado em nossa volta e até mesmo dentro de nós. Até mesmo nós que somos cristãos, que nascemos de novo, ainda temos o nosso corpo contaminado pelo pecado e nós temos que lutar contra o pecado todos os dias da nossa vida. Mas um dia, e que glorioso dia vai ser esse, o pecado já não vai mais ter nenhum poder sobre nenhum de nós. O pecado vai ser totalmente extinto, exterminado, e viveremos eternamente com o Senhor num lugar que não tem mais pecado. Mas até esse dia chegar, Ele está aí. Até esse dia chegar, Ele está aí. Porém, Deus refreia. O mundo, irmão, só não acabou ainda porque Deus, Ele está ali com as rédeas. E quando a maldade chega ao ponto desse nível aqui dos ninivitas, Deus precisa agir, não somente refreando, mas Ele precisa tomar uma atitude drástica e fazer alguma coisa para resolver. Para a gente entender melhor esse contexto, Nínive era a capital da Síria. Ou seja, a gente está falando de um povo que não era povo de Deus, não era Israel. Pelo contrário, a Síria era um povo terrível, inimigo do povo de Deus. Era uma turma, irmão, que você não queria ser amigo. Eles eram pessoas reconhecidas pela sua maldade, reconhecidas pelas suas torturas. Eles não somente torturavam os seus inimigos, mas sabe o que eles faziam? Eles pediam para que pintores fizessem quadros dos reis torturando os seus inimigos. Olha que loucura. Eles eram tão maus que eles torturavam os seus inimigos lentamente, cortando partes do corpo do inimigo para manter ele vivo. Cortava orelha, nariz, lábios, dedos, braço, perna. Era terrível, irmão. Estamos falando de um povo terrível. Só mais uma coisinha para você ter noção. Uma das formas também que eles faziam de torturar as outras pessoas, eles pegavam, decapitavam seus inimigos, colocavam a cabeça na ponta das lanças e entregavam essas lanças para os familiares daquela pessoa que foi morta. E faziam como se fosse um desfile, torturando não somente fisicamente, mas psicologicamente seus inimigos. Eu sei que não é o tipo de coisa que a gente gosta de ouvir, né? Principalmente no domingo à noite, a fome já está batendo, a gente não quer ficar pensando nessas coisas. Mas isso não é somente para te chocar, isso é para que você entenda de quem que nós estamos falando. Se para nós, um povo assim, a gente já fica incomodado, a gente já fica pensando, nossa, como que esse povo consegue ser tão mal? A gente já fica ali, com o estômago embrulhado, enjoado, de tanta maldade. Imagina para Deus. Imagina para Deus que é totalmente santo e justo, aquele que ama a justiça, mas odeia a iniquidade. Se para a gente que tem a rinite espiritual, a gente já não consegue sentir muito bem o cheiro do pecado direito, mas a gente já fica enjoado ao ver tamanho pecado, tamanha intensidade do pecado. Imagina para Deus, que tem um nariz totalmente sensível ao cheiro terrível do pecado. É nesse contexto que a história de Jonas acontece. É nesse momento então que Deus chama Jonas. E dentre muitas coisas que poderíamos falar dessa história, eu quero focar na palavra misericórdia. Porque essa sim é uma história de misericórdia. É até o título da minha mensagem hoje. Essa história de Jonas é uma história de misericórdia. Eu quero ver aqui com vocês nessa noite, para a gente refletir um pouco sobre a misericórdia do Senhor. Como nós temos visto a misericórdia de Deus? Como você enxerga a misericórdia de Deus na sua vida? Você entende o tamanho da misericórdia de Deus para com você e com esse irmão que está do seu lado também? Você entende o tamanho da misericórdia de Deus com aquelas pessoas que estão lá fora? Você sabe como você deve responder essa misericórdia do Senhor? E será que você e eu temos respondido a misericórdia do Senhor corretamente? É sobre esses assuntos que eu quero meditar com você nessa noite. E o primeiro deles, meus irmãos, é que nós somos necessitados de misericórdia. Abra sua Bíblia aí, na verdade já está aberta, né? Jonas, capítulo 1.
Vamos ler a partir do versículo 3, a continuação do texto. Jonas 1, versículo 3. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiravam as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Até aí. Bom, se o problema eram os pagãos, aqueles que não eram o povo de Deus, que estavam desobedecendo o Senhor, a solução, então, talvez seja levantar um profeta do Senhor, alguém do meio do povo de Deus, porque se o pagão, se os que não amam a Deus só sabem desobedecer a Deus, então aqueles que amam a Deus, que vivem de acordo com a vontade de Deus, vão sempre obedecer. Só que não é assim que acontece. Deus fala para Jonas ir para Nínive, e ele vai para Tarsis. Na verdade, ele vai até Jope e pega um navio até Tarsis. Eu não sei se tem o mapa aí, Yves, tem? Se tiver, só para você ter um pouquinho de noção, irmão, o que Jonas acabou de fazer. Não é um mapa tão certeiro assim, até porque a cidade, a localização de Tarsis é bem certa. Em alguns mapas ela está bem mais perto aqui. Mas olha para você ver. Gat-Hefer é onde Jonas estava. Nínive, para lá. Só que ele pega o navio para Jope e vai para o lado oposto. Como eu disse, aqui é só para você ter uma noção, para você entender que Nínive estava para um lado, e o que Jonas faz? Ele vai para um outro lado totalmente diferente, totalmente oposto. Jonas não somente está ali desobedecendo a Deus, mas ele foge de Deus. Talvez ele pensasse que se ele estivesse longe da sua cidade, se ele estivesse longe do povo de Deus, Deus talvez ia parar de ficar insistindo com ele. E ele ia conseguir fugir de Deus. Mas como Davi fala muito bem para a gente no Salmo 139, se eu subir aos céus, o Senhor está lá. Se eu descer no mais profundo abismo, o Senhor está lá também. Como diz uma canção que talvez você já tenha ouvido, não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. Uma canção infantil, porque Deus tudo vê. Jonas talvez foi inocente nesse ponto, mas ele acreditava nisso. Então ele foge do Senhor. Mas quando ele estava no navio, Deus envia uma forte tempestade naquele navio. Mas não era uma tempestade qualquer. Irmão, para marinheiro, pessoas acostumadas com o mar, ficar assustado, com medo de morrer, é porque a tempestade foi tensa. Não foi uma tempestade qualquer. E eles estavam lá, clamando a seus deuses, e o único que podia resolver aquela situação, o Jonas, o que ele estava fazendo? Dormindo. Olha para você ver como Jonas é folgado. Ele desobedece a Deus, o soberano, aquele que tanto amou Jonas, tanto amou o povo de Jonas, e não somente desobedece a Deus, mas faz aquilo que não devia fazer, fugindo do Senhor. E não somente isso, ainda coloca outras pessoas que não tinham nada a ver com a situação em risco de vida. Jonas é folgado. É nessas horas que talvez a gente pensasse, se eu fosse Deus, esse Jonas ia ver uma coisa comigo. Eu ia ensinar uma lição para ele. Como é que pode? Mas irmãos, antes da gente pegar as pedras para tacar em Jonas, eu quero te dizer que Jonas ele é muito parecido comigo e com você. Mais do que a gente imagina. Porque uma coisa que a gente faz bastante é desobedecer ao Senhor. Uma coisa que nós fazemos bastante é quando Deus nos dá um direcionamento, seja na palavra ou de alguma outra forma, e a gente faz justamente o oposto. A gente não faz aquilo que devia fazer e a gente faz o que a gente não devia fazer. Deus fala para a gente confiar e a gente duvida. Deus fala para a gente ter esperança somente nele, mas o que a gente faz? Coloca esperança no dinheiro, coloca esperança em relacionamentos.
coloca esperança nas coisas desse mundo. Toda vez que a gente lê a Bíblia, meu irmão, na verdade é um tapa na nossa face. Porque a gente percebe, se a gente for honesto, a gente percebe que a gente está muito longe de ser quem Deus nos chamou para ser. De fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Existe um abismo entre quem nós poderíamos ser em Deus e quem nós realmente estamos sendo. Nós desobedecemos ao Senhor. Nós, muitas e muitas vezes, nos prontificamos para fazer como Jonas e fugir de Deus. A gente tem muita força, a gente tem muita ousadia para fazer coisas da nossa vida. A gente tem muita força, muita ousadia, muito ânimo para correr atrás de dinheiro e ter um bom futuro profissional. Amém. A gente tem muita força, muita ousadia para correr atrás de um relacionamento que a gente deseja. Amém. A gente tem muita força, muita ousadia para conquistar, para viajar nos sonhos, uma viagem que a gente sempre sonhou. A gente deseja isso muito intensamente. Mas a questão é, será que a gente também tem muita força, muita ousadia, muito ânimo para fazer e obedecer ao Senhor? A orar, a ler a Bíblia, a evangelizar, a jejuar, a discipular um irmão que está precisando, a gastar tempo ouvindo aquele irmão que está passando dificuldade, a visitar alguém que está enfermo ou que está desviado. Será que a gente tem esse mesmo ânimo? A gente sabe que infelizmente a gente está muito longe disso. A gente está muito longe de ser quem Deus nos chamou para ser. Então, o que nós podemos perceber já nesse primeiro ponto, meu irmão, é que Nínive necessitava da misericórdia de Deus. Mas Jonas também necessitava da misericórdia de Deus. E eu e você também necessitamos. Todos nós somos necessitados da misericórdia de Deus. Mas, glória seja a Deus, a história não acaba ainda. O que acontece? Os marinheiros descobrem que Jonas era o culpado daquilo. Então Jonas fala: já que vocês querem que essa tempestade se acalme, me joguem ao mar, me matem, me lançam no mar, e a tempestade vai acalmar e vocês vão sobreviver. Então aqueles homens no mar ficaram meio receosos, mas fizeram o que o Jonas tinha comentado. E realmente o mar se aquietou. Só que Jonas morreu? Não. E aí que vem a história do peixe, do enorme peixe. Deus envia um enorme peixe que engole Jonas vivo, irmão. Muitas pessoas questionam até mesmo a veracidade da história de Jonas, porque acham isso absurdo demais. Meu irmão, nós estamos falando de um Deus que é absurdo, que é sobrenatural. O que é um peixe enorme engolir um homem perto do Filho de Deus, vir ao mundo e morrer pelos pecadores? Isso não é nada. Deus fez isso. Pode ter sido um animal marinho que já existia. Pode ser um animal marinho que não existe nos nossos dias, mas existia naquele tempo. Ou pode ser até mesmo um animal que Deus fez só para essa situação. Por que não? Ele é Deus. Mas a questão é que Jonas fica 3 dias no ventre de um peixe. Você consegue imaginar isso? 3 dias no ventre de um peixe. Pessoas claustrofóbicas. Ia ficar doido. Imagina, irmão, você não vê nada. Tudo escuro. Mas é nesse momento que Jonas faz uma oração muito bonita. E ele faz essa oração, e é uma oração de arrependimento. Infelizmente depois ele comete outros deslizes, mas nesse momento aqui eu acredito que Jonas realmente se arrepende. Porque Deus ouve o clamor de Jonas. E no final dessa oração, já no capítulo 2, versículo 8... olha o que Jonas fala e olha o que acontece depois que Jonas ora ao Senhor. Jonas capítulo 2, versículo 8. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam o quê? A misericórdia. Mas eu, com um cântico de gratidão, ofereço sacrifício a ti. O que eu prometi vou cumprir totalmente. Olha o que diz nessa próxima parte do texto. A salvação vem do Senhor. Daqui a pouco você vai entender por que ele disse isso. E o Senhor deu ordem ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Capítulo 3, versículo 1. Então a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Meu segundo ponto, meus irmãos, é que se por um lado nós somos necessitados de misericórdia,
por outro, nós também somos alcançados pela misericórdia. A situação de Jonas era terrível. Ele não tinha mais o que fazer. A única coisa que restou para Jonas foi correr em direção daquele que ele estava fugindo. Olha que ironia. Jonas vai até o Senhor, porque ele sabia que somente o Senhor poderia salvar ele naquele momento. E o mais fantástico disso tudo é que Jonas, mesmo tendo feito tudo que ele fez, e por motivos egoístas, igual a gente vai ver, Deus ouve o clamor de Jonas. A misericórdia do Senhor chega até Jonas. E Deus livra Jonas daquele momento tão terrível. E eu acho muito fantástico que depois, quando Jonas já está em terra firme, o que Deus falou para ele? A mesma mensagem. A mesma mensagem, irmão. Deus não esfrega na cara de Jonas aqui: o que você está fazendo? Olha aqui, olha o que deu você ser desobediente. Jonas não é como alguns familiares nossos que diz: eu te avisei. Não, irmão. Com uma paciência, uma misericórdia que somente Deus tem, Ele dá a oportunidade de Jonas recomeçar da onde ele tinha parado. O mesmo Deus dando a mesma mensagem para o mesmo profeta. Ele poderia ter levantado uma outra pessoa, já que Jonas não queria, mas não. Deus não queria só trabalhar no coração dos ninivitas, Ele queria trabalhar também em Jonas. Quando Deus usa a mim e a você, meu irmão, não é somente para abençoar outras pessoas. Na verdade, Ele está moldando a sua vida. Porque enquanto você é usado por Deus, Ele está ali trabalhando em você também. Esse é o nosso Deus. Bom, Jonas merecia ter morrido no ventre do peixe, mas a misericórdia do Senhor alcançou a ele e deu oportunidade para ele recomeçar. Da mesma forma, aplicando para nós também nos encontrávamos num cenário bem difícil, não é verdade? Antes da gente ter um encontro com Deus, como que a gente estava? Como você estava antes de Deus te encontrar? Nós estávamos perdidos, não é verdade? A gente estava perdido em nossos pecados, em nossos delitos. A gente estava distante do Senhor. A gente era como ovelhas desgarradas, perdidas, não sabe para onde ir, não sabe o que fazer. Nós queríamos viver a vida somente focados em nós mesmos. E acabávamos que desprezávamos o Senhor, sequer nos importávamos com a vontade de Deus para a nossa vida. É assim que a gente vivia. Mas a misericórdia do Senhor nos alcançou também. E hoje nós podemos estar aqui reunidos no santo nome de Deus para louvar e cultuar esse Deus, porque a misericórdia dele nos alcançou. Nós merecíamos a morte, irmão. Nós merecíamos viver uma vida de tristeza, porque é isso que a gente estava buscando. É isso que a gente estava plantando. Uma vida de tristeza, sem esperança, uma vida terrível. E não somente nessa vida, porque a gente ia morrer, ia ter que dar de cara com a justa ira santa de Deus, onde nós seríamos castigados pelos nossos pecados e passaríamos toda uma eternidade distante do Senhor, sofrendo. Essa era a nossa realidade. Mas a misericórdia do Senhor nos alcançou. Jesus Cristo veio, pagou a nossa dívida, morreu pelos nossos pecados. E aqueles que pertencem a Jesus já não são mais escravos do pecado, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ah, irmão, isso é bonito demais. Isso é lindo demais. A misericórdia de Deus nos alcançando e nos transformando. Ela nos alcança, ela nos muda. Ele nos perdoou. Em Jesus, Ele nos perdoou. Mas não somente isso. Além da gente ser necessitado de misericórdia, mas alcançado pela misericórdia, nós também somos transformados pela misericórdia. No capítulo 3, versículo 3, a gente pode ler o seguinte: depois que Jonas é vomitado pelo enorme peixe, olha o que acontece. Vamos ler o 2. Não é de propósito. Semana passada eu falei que o espírito de Flavinho estava aqui, né? Ele não estava aqui, mas o espírito dele estava aqui. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou lhe dar.
A Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Jonas, dessa vez, ele faz o que tem que fazer. Jonas aproveita a segunda chance que Deus deu para ele. E dessa vez ele obedece. E faz o que devia ter feito lá atrás. Só que o mais fantástico disso tudo é que aquela cidade totalmente má, de torturadores, eles ouvem alguém que eles nunca tinham conhecido na vida. Eles ouvem aquela mensagem, uma mensagem de juízo. Jonas nem comenta sobre salvação, de que aquela situação poderia ter sido revertida. E mesmo assim, sabe o que aquele povo faz? Eles creem em Deus. A palavra diz que até mesmo o rei, ele solta um decreto para que todos ali jejuassem, se arrependessem, se entristecessem pelos seus maus caminhos e mudassem de vida, mudassem de conduta. Porque talvez, olha só, eles não tinham nem certeza, talvez assim Deus poderia não castigá-los. É uma fé que inveja talvez até mesmo nós do povo de Deus. E eles fazem isso. E Deus não destrói aquela cidade. Pelo menos não naquele momento, não naquela geração. Deus não destrói. Deus poupa. Deus teve misericórdia deles também. Deus dá uma nova chance para eles fazerem diferente. Era essa a intenção de Deus desde o início, irmão. Porque se fosse só para destruir, Deus precisava mandar profeta lá, avisar: ó, Deus está vindo aí para destruir, tá? Mas já que vai destruir mesmo, então vamos viver, né, os últimos dias intensamente. Não. A intenção de Deus desde o início é que eles ouvissem aquela mensagem e se arrependessem. E é isso que acontece. Mas olha que interessante. A misericórdia de Deus alcançou 2 tipos de pessoas aqui nesse texto. O primeiro é Jonas, aquele profeta que já pertencia ao povo de Deus, que já conhecia Deus, mas que foi alcançado pela misericórdia. Irmão, não é só quando a gente está no mundo que a gente precisa de misericórdia de Deus, não. Até quando a gente está caminhando com Deus, como a gente ainda cai, como a gente ainda peca, mesmo a gente lutando contra a nossa carne, nós precisamos da misericórdia de Deus todos os dias. Louvado seja Deus que a misericórdia dele se renova toda manhã. Se não fosse a misericórdia de Deus, irmãos, nós já estaríamos sido consumidos, destruídos totalmente. Mas glórias a Deus que Ele é rico em misericórdia. Glórias a Deus. E ela alcança aquele povo, alcança Jonas, mas também alcança Nínive. Um povo mau, um povo totalmente terrível, cruel. E essa misericórdia transforma a vida desses 2 tipos de pessoas. Tanto aquele que já pertence ao povo de Deus, como aqueles que não conheciam a Deus. A gente também é assim, meu irmão. Com a gente também deve ser dessa forma. Porque a misericórdia de Deus não deve somente nos alcançar e a gente ficar parado olhando: olha que bonitinho a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus precisa transformar a nossa vida, precisa mudar as nossas atitudes. Misericórdia leva à santidade. Misericórdia leva à santidade, leva uma vida diante de Deus. É por isso que nós precisamos aproveitar. Louvado seja Deus que a misericórdia dele se renovou sobre você essa manhã. Mas nós precisamos aproveitar essa nova chance. Jonas aproveitou essa segunda chance. Os ninivitas aproveitaram aquela chance. E nós temos aproveitado as chances que Deus tem dado para nós, para a gente mudar de vida. A misericórdia de Deus se renova toda manhã, meu irmão, mas a gente não sabe qual que vai ser a nossa última manhã. Não é verdade? A gente não sabe quando a gente vai morrer. A gente não sabe quando Jesus vai voltar. Busca a Deus enquanto é tempo. Faça aquilo que Ele chamou para fazer hoje, porque amanhã pode ser tarde. Deixe a misericórdia de Deus transformar a sua vida. E deixe Ele te usar, para que você seja instrumento de Deus, assim como Jonas foi. Para que a misericórdia dele também alcance outras pessoas.
Seja transformado pela misericórdia de Deus, meu irmão. Quebrantados pela misericórdia. Por um lado, vamos lá, vocês lembram. Primeiro ponto, somos necessitados de misericórdia. Mas nós também somos alcançados pela misericórdia em Jesus Cristo. Isso se você está em Jesus. Se você ainda não está, pelo amor de Deus, corra até Ele. Nós também somos transformados, nós mudamos de atitude quando nós somos alcançados pela misericórdia de Deus. Essa misericórdia deve fazer com que a gente mude de atitude, mude de postura. Mas Deus não quer que a gente somente mude o nosso exterior através da misericórdia dEle. Ele também quer que a gente mude o nosso coração, os nossos sentimentos, as nossas motivações, as nossas intenções. A misericórdia de Deus não muda somente aquilo que você faz, irmão, mas também muda aquilo que você sente. A gente pode perceber isso no capítulo 4. Eu não comentei isso com vocês, né? Porque a gente não está lendo todos os versículos. Mas no versículo 10 do capítulo 3 vai falar que Deus não destruiu a cidade de Nínive. Realmente Deus perdoou. E já no capítulo 4, depois que Deus tem essa atitude de não destruir a cidade de Nínive, olha o que acontece. Jonas, porém, ficou profundamente descontente. Com isso, enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi por isso que eu disse quando eu ainda estava lá em casa. Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, que promete castigar, mas depois se arrepende. Pausa só um pouquinho aqui, irmão. Tá vendo por que Jonas não queria vir para Nínive? Não é porque tinha vergonha de pregar o evangelho, não é porque tinha medo daqueles torturadores matarem ele, não. Por que ele não queria vir para Nínive? Porque ele não queria que aquele povo fosse salvo. Motivo egoísta. Mas a gente consegue entender. No versículo 4 aí do capítulo 4, vamos continuar. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se no lugar ao leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo e sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que ia acontecer com a cidade. Jonas acaba de ter o maior sucesso, ministerialmente falando, da vida dele. Ele prega para uma cidade e a cidade toda se converte, irmão. Mais ou menos 120 mil pessoas se convertendo. Pelo menos a maioria delas se converte. Diante de uma circunstância, de uma situação dessa, como que a gente ia ficar? Imagina, irmão, Deus te levanta para pregar o evangelho e milhares de pessoas se convertem num só dia. A gente ia ficar feliz, contente, olha como que Deus me usou. Mas como que Jonas fica? Triste e enfurecido. A palavra no original dá a entender que Jonas ficou em chamas. Já viu Divertidamente? Que tem o raiva lá, e quando ele está muito nervoso, o que ele faz? Ele pega fogo, né? Ele fica tão nervoso, com tanta raiva, que ele pega fogo. A gente pode usar essa ilustração aqui para mostrar o que acontece com Jonas. Ele ficou ardendo de raiva. Por quê? Porque ele não queria que aquele povo se arrependesse. Ele não queria que aquele povo fosse salvo. Para Jonas, aquela cidade tinha que ser destruída. Eles mereciam a destruição. Eles eram mal demais. Não, Deus não tinha que salvar eles. Mais uma vez eu digo, olhando de longe, parece algo muito absurdo. Como Jonas pode ter esse tipo de comportamento? Mas se a gente se colocar no lugar de Jonas, será que a gente também não pensaria da mesma forma? Olhando de longe é muito fácil. Mas e se a gente vivesse aquilo? A verdade é que, assim como Jonas, nós também ficamos muito felizes com a manifestação da misericórdia de Deus nas nossas vidas. Mas será que você também fica feliz com a manifestação da misericórdia de Deus na vida de outras pessoas? Sim, com certeza, Bruno. Até mesmo aquelas que você não gosta muito. Até mesmo aquelas que te fazem mal, que te perseguem, que te prejudicam.
que te atacam, até mesmo aquelas pessoas que fazem coisas terríveis, não com você, mas com pessoas em sua volta, com o mundo todo. Será que a gente fica feliz quando a misericórdia de Deus alcança uma pessoa que matou e que esquartejou e fez aquele trem horroroso? Às vezes não, né? Porque a gente tem a tendência de achar que a gente é merecedor da misericórdia de Deus e os outros não. No fundo a gente acha isso. No fundo a gente não se acha tão pecador assim. Tudo bem Deus salvar alguém como eu, que tem os seus pecados, mas que nunca matou ninguém, nunca assaltou nenhum banco, nunca fez filho com uma outra mulher que não seja esposa. Então, tudo bem. Mas aquela pessoa, ela não merece a misericórdia de Deus. Ela não merece. A gente pensa assim. Sabe uma coisa que a gente não gosta de ouvir? Principalmente dependendo do seu partido político? É que a misericórdia de Deus pode salvar até o Lula. Eu sei que a gente talvez não goste de ouvir isso. Ou qualquer outro político que você detesta também. Não estamos falando de política aqui. Mas estou falando de uma pessoa que talvez você ache que é a pior pessoa que já viveu na face da terra. Mas, irmão, se a misericórdia de Deus alcançar e ele crer verdadeiramente no Evangelho e se arrepender sinceramente, tendo um arrependimento genuíno, abandonando seus maus caminhos, como fizeram os ninivitas, pode. Será que esses políticos são piores que esses ninivitas que a gente acabou de falar? Que esquarteja as pessoas, que coloca lança na cabeça dos outros e dá para os parentes carregar? Talvez seja quase, né? Mas não. Se Deus perdoou e salvou aqueles ninivitas, foi misericordioso com eles, por que Ele não pode fazer o mesmo com as outras pessoas em nossa volta? Apóstolo Paulo, irmão, o que ele fala? Que ele é o pior dos pecadores. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar todos os pecadores, do qual eu sou o pior. Apóstolo Paulo, talvez um dos maiores exemplos que a gente tem na palavra de Deus. Quem nós somos na fila do pão perto do apóstolo Paulo? E ele se considerava o pior dos pecadores, no auge da sua maturidade cristã. Sabe por quê, irmão? Porque somente Paulo conhecia tão bem os pecados dele como ele mesmo. Ninguém conhece mais os seus pecados do que você mesmo. A não ser que você esteja muito distante do Senhor, a luz do Senhor não esteja te alcançando. Mas eu sei do pecado das outras pessoas vendo as ações delas. Mas eu não consigo ver as intenções. Eu não consigo ver as motivações, os pensamentos. Você consegue? Eu sei que nesse momento o Wesley está pecando, porque ele está pensando tal coisa de mim nesse momento. Olha a cara de mal dele. Não consigo saber. Pode ser que sim, pode ser que não. Espero que não. Mas eu sei os meus pensamentos. Eu sei as minhas motivações erradas. Eu sei que até mesmo quando eu faço algo bom, eu posso estar sendo motivado por coisas erradas. Eu sei dos meus sentimentos errados. Às vezes eu te cumprimento, sorrindo, te dou um abraço, irmão, amo você, mas no fundo morre. Não faço isso com ninguém não, amém? Glórias a Deus, amo todos vocês de verdade. Mas a gente não sabe. Mas eu sei o que eu carrego em mim. Por isso que Paulo fala, eu sou o pior dos pecadores, porque eu sei todos os meus pecados. Eu sei que quanto mais eu conheço a Deus, mais pecador eu entendo que eu sou. É assim que funciona, irmão. Quanto mais você conhece o Evangelho, quanto mais você conhece Jesus, mais você vai ver que tem muita sujeira dentro de você, e mais você vai ver que você precisa mudar, e que você não consegue sozinho. É por isso que a misericórdia de Deus te alcança, para te transformar. É isso. Quando a gente entende que nós somos tão pecadores e tão maus, fica mais fácil da gente entender a misericórdia de Deus para com os outros. Ah, mas eles não merecem, Breno. Mas a questão é, nós merecemos? O que é misericórdia? Você sabe o significado simples? Misericórdia é a gente não receber o castigo que devíamos receber. Misericórdia é você não receber aquilo que você devia receber, irmão. Nós merecemos o inferno, ficar longe de Deus a eternidade toda.
uma vida terrível. É isso que nós merecíamos devido aos nossos pecados. Mas Deus, pela sua misericórdia, o Deus que é rico em misericórdia, não decidiu dar isso a nós, mas lançou isso sobre Jesus, castigando Jesus. Lançou os nossos pecados sobre Ele. Isso é misericórdia. Eles não merecem, beleza, mas nós também não. Para a gente já encerrar, quero ler um último versículo com vocês, que no meio de toda essa fúria de Jonas, Deus ainda muito paciente, ainda muito bondoso, ainda muito misericordioso, dá mais uma lição naquele profeta tão rebelde. E essa lição é muito valiosa para mim e para você hoje também. Jonas capítulo 4, versículo 6. Então o Senhor fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar a sua cabeça e livrá-lo do calor, que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta, e essa secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho. Estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não tenha podado nem a feito crescer. Ela nasceu numa noite e morreu na outra noite. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem se distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa enorme cidade? Jonas estava lá sentadinho, esperando ainda cair fogo do céu. Mas não acontece. Deus, na sua misericórdia, vendo Jonas ali debaixo do sol, faz crescer uma planta e dá sombra para ele. Só que no dia seguinte, Deus também manda um animal que vai lá, come o caule da planta, e a planta morre. E Jonas volta a sentir o sol quente. E o que ele faz? Pede para eu morrer. Jonas estava muito nervoso com tudo aquilo que estava acontecendo. E Deus fala: é justo essa sua raiva, Jonas? Ele fala: sim, é justo, porque eu amava aquela planta, ela me fez tão bem. E a resposta que Deus dá a Jonas, irmão, a gente tem que carregar isso para a nossa vida. Jonas, você está triste porque uma plantinha que nasceu ontem morreu. Uma plantinha qualquer, que você não fez nada para crescer, você não fez nada por ela. E você está triste por causa dela. Imagina eu, como eu não devo ter misericórdia de um povo que eu criei, de pessoas que estão perdidas nos seus pecados. Se você tem pena de uma planta, Jonas, se você tem misericórdia de uma planta que você não fez nada por ela, imagina eu que criei os ninivitas. É dessa forma, meus irmãos, que a gente precisa olhar para a misericórdia de Deus. É dessa forma que a gente precisa olhar para as pessoas em nossa volta. Não somente os seus irmãos que estão aqui nessa noite, não somente as pessoas que você gosta, não somente a sua família, mas até mesmo aqueles que fazem mal para você. Você tem que olhar para elas e ver, ali tem uma pessoa que foi criada por Deus e que talvez ela esteja totalmente perdida nos pecados dela. Quando a gente conseguir ter essa misericórdia na vida, com a vida das outras pessoas, meus irmãos, a gente vai conseguir ter menos raiva. A gente vai conseguir entender mais o que Deus está fazendo. A gente tem que parar de olhar para as pessoas e enxergar ali vai um adúltero, ali vai um assassino, ali vai um corrupto, ali vai um bandido, e começar a olhar para as pessoas como possíveis filhas de Deus, pessoas que podem se converter e se tornar seu irmão na fé. E talvez Deus quer usar você para ir lá até essa pessoa que você não gosta e pregar o evangelho para ela. Pode, por que não? Mas você precisa entender essa misericórdia de Deus. Você precisa entender que Deus quer salvar aquela pessoa.
quando você entender isso, meu irmão, eu não estou dizendo aqui que você deve olhar para as pessoas como inocentes, vítimas da sociedade, qualquer outra coisinha assim. Não, são pessoas culpadas, que merecem o inferno, mas eu e você também merecíamos, e a misericórdia de Deus nos alcançou. Então por que não pode alcançar elas também? Por que não ser um instrumento de Deus na vida delas também? Nós devemos olhar para essas pessoas que estão esbaldando no pecado e ter misericórdia, ter pena, porque elas estão sofrendo, elas estão perdidas, elas não sabem quem elas são, e no pior de tudo, vão para o inferno. Elas precisam conhecer a misericórdia de Deus. É assim que nós devemos olhar para as pessoas. Com paixão. Nós devemos ser quebrantados, comovidos pela misericórdia de Deus, e essa comoção deve nos levar a ter misericórdia também. Quero te convidar a ficar de pé. Cleia, dá para tocar um violão aqui? Só um fundo. Eu quero passar por um momento de reflexão aqui, irmãos. Tendo em vista tudo isso que a gente falou nessa noite. Somos necessitados de misericórdia, mas nós somos alcançados por ela, transformados por ela, e nós devemos também ser quebrantados por essa misericórdia. E eu queria que você refletisse sobre isso. Como você tem visto a misericórdia de Deus? Você tem noção da misericórdia de Deus para com você e para com o seu próximo? E para que a gente possa ser inundado por essa misericórdia do Senhor, eu quero que você feche seus olhos nesse momento e imagine uma cena. Com seus olhos fechados, volte lá para o capítulo 1 de Jonas, lembrando daquela terrível tempestade que estava assolando aquele barco onde Jonas estava. Imagine você ali naquele barco, naquele navio. Imagine o oceano enfurecido, quase derrubando o barco, chacoalhando de um lado para o outro. Imagine as pessoas desesperadas, achando que vão morrer, gritando. Imagine o clarão dos relâmpagos e o barulho estrondoso dos trovões, fazendo vibrar o seu peito. Imagine essa situação. Imagine aquele mar quase te engolindo, ficando cada vez mais terrível e mais forte. Imagine você sem saber o que fazer mais naquela situação. Imagine que esse mar, irmão, enfurecido, é a ira santa de Deus contra os nossos pecados. O mar é o oceano raivoso. Tudo isso significa talvez a ira do Senhor que estava sobre a nossa vida, porque nós pecamos e nos destituímos da presença de Deus. Estávamos longe do Senhor, perdidos nos nossos pecados. Nós estávamos nessa situação, então se imagine nessa situação. A ira de Deus virando o seu navio de um lado para o outro. Um náufrago em questão de tempo. Mas assim como Jonas foi lançado ao mar revolto, e esse mar, no mesmo instante, se acalmou e impediu que outras pessoas morressem. Da mesma forma, um outro homem, 100% homem, mas 100% Deus, Jesus Cristo, ele se lança ao mar da ira de Deus, da fúria de Deus pelos nossos pecados. E aquela fúria de Deus pelos nossos pecados que devia fazer a gente morrer é acalmada porque alguém lançou-se sobre aquele oceano terrível. Imagine isso, Jesus pulando e acalmando o mar, entregando a vida dele por você, porque isso consiste no amor de Deus,
Porque Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Foi isso que Ele fez por você, foi isso que Ele fez por mim. Então, com seus olhos fechados ainda, comece a pedir ao Senhor, para que você possa compreender mais da misericórdia que Ele tem com a sua vida. Para que você possa não somente entender o tamanho dessa misericórdia, o tamanho desse amor, mas também ser comovido por essa misericórdia, também ser tocado por essa misericórdia, transformado por ela, quebrantado. Peça ao Senhor. Fale com o Senhor nesse momento, irmão. Ore ao Senhor porque Ele está aqui. Peça para que você sinta a misericórdia dEle batendo no seu peito tão forte que seja impossível você não ter misericórdia dos outros. Que você, ao ser atropelado pela misericórdia de Deus, manifeste essa misericórdia na vida das outras pessoas. Peço para que você seja um instrumento do Senhor, que vai canalizar e que vai transportar a misericórdia dEle na vida de nações. Peço ao Senhor para que você entenda isso, meu irmão. Santo Deus. Pertence a ti, só a ti, meu Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti. Meus irmãos, nós estamos numa série de mensagens chamada Vida com Propósito. O Luiz falou um pouco semana passada, o Breno pregou hoje, eu vou pregar semana que vem. A vida de Jonas nos inspira a entender que somos cheios de misericórdia. O Senhor derramou misericórdia sobre nós, encontramos misericórdia, mas que nós também precisamos pregar o Evangelho. Você foi chamado para pregar o Evangelho. Você foi chamado para ser boca de Deus na sua família.
Você foi chamado para ser boca de Deus aonde você trabalha. Você foi chamado para proclamar o ano aceitável do Senhor aonde você está. Você não pode perder o propósito de Deus na sua vida. Você não pode perder aquilo que Deus colocou em você há anos atrás, há dias atrás. Você precisa ser boca de Deus. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão indo para o inferno. Nínive, uma cidade do tamanho de Lavras, 120, maior que Lavras. Você é um escolhido de Deus. Simplesmente prega o evangelho, ore com pessoas. Uma oração sua pode transformar a vida de alguém. Uma oração sua pode mudar a história de alguém. Você não pode se calar. Você tem que ser usado e usada por Deus. A misericórdia que você recebeu é a misericórdia que os outros também vão receber. Deus tem um chamado para você, meu irmão. Deus tem um chamado para a sua história, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor meu Deus, obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós estamos ouvindo o direcionamento do Senhor nesses dias. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou, o Senhor derramou sua misericórdia sobre nós. E nós vamos responder a isso, nós vamos pregar o evangelho do Senhor. Nós vamos pregar as boas novas, as notícias boas de uma eternidade na sua presença. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, derrama sobre os nossos irmãos, sobre a minha vida, sabedoria e discernimento para que possamos pregar, orar por pessoas, para que possamos ensinar o evangelho do Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus, usa os meus irmãos para pregar nas famílias, para pregar nos trabalhos, para mostrar a tua presença onde eles estiverem. Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, que a tua glória, teu amor e a tua graça venha sobre nós. Derrame ousadia sobre nós, para que possamos ser instrumentos do Senhor aonde estivermos, para que possamos ser mãos do Senhor a tocar o aflito, boca do Senhor a falar ao ouvido do necessitado, olhos do Senhor para ver aquilo que o Senhor quer ver, aquilo que o Senhor quer mostrar nesses dias. Traz de volta a essência de sermos usados pelo Senhor. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. E toda a igreja diz amém. Que Deus abençoe, que Deus te use em nome de Jesus. Você recebeu misericórdia, que maravilha, glória a Deus por isso. Mas você também vai ministrar misericórdia do Senhor na vida dos outros, em nome de Jesus, amém? Estenda as suas mãos, vamos orar. Que o Senhor meu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor meu Deus resplandeça o seu rosto sobre ti e vai adiante de ti. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém você não será atingido. Eu profetizo, igreja do Senhor seja abençoada em nome de Jesus, amém, amém e amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Deus abençoe vocês, uma ótima semana e até domingo que vem, em nome de Jesus.